Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Quero trazer para vocês uma atualização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que implica, inclusive, em superação de uma súmula do STF, a súmula 347. O que é que aconteceu? Em 12 de abril, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, determinou que o TCU, na análise de aposentadorias e pensões submetidas à apreciação desse órgão administrativo, não pode afastar a incidência da Lei 13.464 de 2017, que trazia alguns bônus e questões de desempenho de auditores fiscais de trabalho e da Receita Federal. O conteúdo em si não interessa. O que é interessante aqui é que o Supremo determinou que o TCU, enquanto órgão administrativo, ele não pode afastar a incidência de uma lei por considerá-la que essa lei é inconstitucional. E isso contradita com a polêmica súmula 347, né, que até apesar da polêmica, até então entendia-se que estava em vigor, que diz assim: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e dos atos do poder público. O STF sempre se dividiu em duas posições, né? Tinha uma primeira posição que advogava a manutenção dessa súmula, que era capitaneada pela ministra Carmen Lúcia, que fazia uma distinção entre deixar de aplicar uma norma por entendê-la inconstitucional e que seria diferente de declarar uma norma inconstitucional, né? Então, para a ministra Carmen Lúcia, haveria essa diferença. Na prática, apesar dessa diferenciação, na prática isso dá no mesmo, né? Dá no mesmo para o particular que está participando dessa relação jurídica. Porque se você deixa de aplicar uma norma porque você não considera ela compatível com a Constituição, o direito subjetivo trazido nessa norma não é aplicado e não serve para nada para você. Por umas questões formais, assim, mais técnico-jurídicas, é possível fazer essa distinção, né? Na medida em que o TCU não teria essa competência para declarar a inconstitucionalidade, mas só de afastar a inconstitucionalidade segundo a súmula. Esse entendimento era seguido pelo ministro Barroso. Eu cito a petição 4.656, em que o Barroso ele vai argumentar que qualquer órgão público deveria ter a possibilidade de fazer determinado controle de constitucionalidade, né? Afastar a incidência da norma. Eu trago o trecho aqui de Barroso. Entendo que quem quer que tenha que aplicar a lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição. E se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não aplicar, sob pena de estar violando a Constituição, no que acompanho, no caso, a ministra Carmen Lúcia. Existia uma segunda posição, basicamente de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes, que entendia que essa súmula estava superada. Em primeiro lugar, por um contexto histórico, essa súmula surge em 1963, muito antes da Constituição de 88. Então, duas coisas tinham que ser avaliadas aqui. Primeiro, a nova configuração do TCU, que virou um órgão técnico cujo objetivo era fazer a fiscalização administrativa, contábil, enquanto órgão técnico não cabia a ele declarar a inconstitucionalidade, porque assim ele estaria violando o princípio da separação dos poderes, estaria violando uma prerrogativa do legislativo, que ele estaria deixando de aplicar uma lei válida, estaria violando uma prerrogativa do judiciário, porque no final das contas ele estaria exercendo algum controle de constitucionalidade, na medida também em que as decisões do TCU são vinculantes para a administração pública federal, para os órgãos subalternos. Então, o ministro Alexandre de Moraes já defendia que com a nova configuração do TCU e com a Constituição de 88, essa súmula estava superada,
o que ele era seguido pelo ministro Gilmar Mendes, que tinha a mesma posição. Pois bem, então foi essa a posição que prevaleceu nesse julgamento de 12 de abril. A partir de agora, o TCU não pode mais afastar a inconstitucionalidade da lei por ser um órgão administrativo. E aí a questão é saber se isso pode ser ampliado para o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, porque o Supremo tem entendimento de que esses órgãos podem afastar a aplicação de uma lei por considerá-la inconstitucional. Vamos ver como o Supremo vai seguir com essa matéria, beleza? Até uma próxima, dúvidas aqui embaixo. Tchau!